Você abre a Bíblia, começa a ler, e em menos de 5 minutos a frustração chega. As palavras parecem distantes, as histórias confusas e a conexão que você tanto busca simplesmente não acontece. Você fecha o livro com um sentimento de culpa, pensando, talvez o problema seja eu. Se você já se sentiu assim, saiba que esta experiência é a realidade de milhões de pessoas. O problema não é você e não é a sua fé. O problema é que ninguém nunca te deu um mapa, um guia prático para navegar neste livro tão rico e complexo. Neste vídeo, essa jornada muda. Você vai receber as 9 dicas essenciais que vão transformar sua leitura bíblica de uma obrigação confusa para o ponto alto do seu dia. E a dica número 6 é um método prático de estudo chamado SAP, que sozinho pode mudar para sempre sua forma de entender qualquer texto sagrado. Fique até o final, porque cada dica constrói a base para a próxima. A primeira dica é: crie o ambiente certo. Sua leitura bíblica é um encontro marcado. Pense nisso, um encontro com o próprio Criador do Universo. Você não pode ir a esse encontro de qualquer jeito. O ambiente que você cria por fora afeta diretamente o seu ambiente por dentro. Por isso, encontre o seu lugar secreto. Pode ser uma poltrona no canto do quarto, a mesa da cozinha antes de todos acordarem. Não importa onde, mas que seja um lugar consistente. A repetição do local cria um ritual, um gatilho mental que avisa ao seu cérebro e ao seu espírito. Agora é a hora de se conectar. E a parte mais importante deste ambiente é a ausência de distrações. O seu celular é o maior inimigo da oração e da leitura profunda. Não basta colocá-lo no silencioso. A simples presença dele no seu campo de visão já divide sua atenção. A melhor prática é deixá-lo em outro cômodo. Apenas este ato de remover a principal fonte de distração já irá aumentar a qualidade da sua leitura em 50%. Prepare o terreno para o sagrado, dica número 2. Comece com uma oração simples. Ler a Bíblia não é como ler um livro de história ou um romance. Estamos lidando com um livro vivo, inspirado pelo Espírito de Deus. Por isso, antes de ler a primeira palavra do texto, precisamos falar com o autor. Não precisa ser uma oração longa ou com palavras difíceis. A sinceridade supera a eloquência. Tente algo como: Deus, este é o teu livro. Eu sou teu aluno. Abra o meu entendimento. Ilumine minha mente e fale ao meu coração através desta leitura. Me ensine o que eu preciso aprender hoje. Esta simples oração muda tudo. Ela transforma a leitura de um ato intelectual em um ato espiritual. É o convite para que o próprio autor se torne o seu professor particular. Dica número 3. Escolha o ponto de partida certo. Este é o erro que faz 90% dos iniciantes desistirem. Eles decidem ler a Bíblia e, logicamente, começam pelo primeiro livro, Gênesis. Embora Gênesis seja fascinante, logo eles chegam em Êxodo, Levítico, Números e se deparam com leis complexas, censos e genealogias. A motivação desaparece. A verdade é que a Bíblia é uma biblioteca de 66 livros, com diferentes estilos. Você não entra em uma biblioteca e lê o primeiro livro da primeira prateleira. Você escolhe pelo tema que precisa. Então, por onde começar? Se você busca sabedoria prática para os desafios do dia a dia, comece pelo livro de Provérbios. Se precisa de conforto de palavras que traduzam os sentimentos da sua alma, mergulhe no livro de Salmos. E se você quer conhecer o centro de tudo, a vida e as palavras de Jesus de forma clara e poderosa, comece pelo Evangelho de João. Começar pelo livro certo é como escolher a ferramenta certa para o trabalho. Mantenha a motivação em alta e traz resultados imediatos. Dica número 4. Use um plano de leitura. Ler a Bíblia sem um plano é como fazer uma viagem sem um mapa. Você pode até chegar a lugares interessantes, mas provavelmente vai se sentir perdido na maior parte do tempo. Um plano de leitura é o seu GPS diário. Ele elimina a fadiga da decisão, aquela dúvida paralisante de: o que eu leio hoje?
Com um plano, você simplesmente abre e lê a porção designada. Existem centenas de planos gratuitos em aplicativos como o YouVersion. Você pode encontrar planos para ler a Bíblia inteira em um ano. Planos temáticos sobre finanças, sobre ansiedade, sobre relacionamentos, planos devocionais de 7 dias. A estrutura de um plano te dá organização, senso de progresso e te ajuda a ser consistente. Dica número 5. Leia para entender, não para vencer. Nossa cultura é obcecada por metas e produtividade. E sem perceber, trazemos isso para a nossa vida espiritual. Criamos metas como: preciso ler 3 capítulos por dia, ou tenho que terminar a Bíblia toda este ano. E embora a disciplina seja boa, quando a meta se torna mais importante que a conexão, algo se perdeu. Esqueça a quantidade. Foque na qualidade. A leitura bíblica não é uma corrida de 100 metros rasos. É um mergulho em águas profundas. É muito melhor ler um único versículo e meditar nele o dia todo, deixando que ele transforme seus pensamentos e atitudes, do que ler 10 capítulos na correria e esquecer tudo 5 minutos depois. Mude a pergunta de o quanto eu li hoje para o que eu aprendi hoje. E agora, a dica que eu prometi, a ferramenta que vai ser um divisor de águas na sua jornada. Dica número 6. Use o método SAP. É um acrônimo simples para extrair o máximo de qualquer passagem. S significa situação. É o trabalho de detetive. Antes de pensar no que o texto significa para você, entenda o que ele significava para os destinatários originais. Pergunte: quem escreveu este livro? Para quem ele estava escrevendo? Qual era o contexto histórico e cultural daquela época? Entender a situação original do texto te impede de criar interpretações que não fazem sentido. A significa aplicação. Depois de entender o contexto original, pergunte: qual é o princípio universal aqui? Qual é a verdade atemporal sobre Deus, sobre a humanidade ou sobre a vida que este texto está revelando? Como essa verdade eterna se aplica à minha vida, no meu contexto, no século 21? É aqui que a palavra de Deus cruza a ponte do tempo e fala diretamente com você. E P significa prática. A informação sem ação não gera transformação. A última pergunta é: com base no que eu aprendi, qual é a única ação específica, pequena e mensurável que eu vou tomar nas próximas 24 horas? Talvez seja pedir perdão a alguém. Talvez seja confiar mais em uma área específica. Talvez seja mudar um hábito. O método SAP transforma a leitura passiva em um estudo ativo e transformador. Dica número 7. Tenha as ferramentas certas. Você não precisa ser um teólogo, mas algumas ferramentas simples podem enriquecer imensamente sua leitura. A primeira é ter pelo menos 2 traduções da Bíblia. Uma de linguagem mais formal, como a Almeida Revista e Corrigida, e uma de linguagem mais acessível, como a Nova Versão Internacional. Quando uma passagem parecer confusa, comparar as 2 versões muitas vezes já clareia tudo. Além disso, use e abuse de ferramentas online gratuitas. Sites como o Bible Gateway permitem que você pesquise por palavras, leia comentários e entenda o significado original dos termos em hebraico ou grego. Não tenha medo de ser curioso. As ferramentas existem para remover barreiras. E aqui está a dica que muitos deixam de lado, mas que solidifica todo o aprendizado. Dica número 8. Anote o que você aprende. O que não é registrado é esquecido. A neurociência comprova que o ato de escrever à mão cria novas conexões neurais e aumenta a retenção da informação. Tenha um caderno dedicado apenas para suas anotações bíblicas. Não precisa ser nada complexo. Pode ser um diário onde você escreve livremente o que Deus falou com você. Ou pode ser mais estruturado, com uma coluna para o versículo e outra para a sua reflexão. Anote o que Deus te ensinou, as dúvidas que surgiram, as promessas que você encontrou. Com o tempo, esse caderno se tornará um registro incrível da sua jornada de fé, um monumento pessoal da fidelidade de Deus na sua vida. E, finalmente, a 9ª dica essencial, que fecha todo o ciclo:
Termine com ação e gratidão. Assim como começamos com uma oração, terminamos falando com Deus. Este é o momento de fechar o loop. Primeiro, agradeça pelo que Ele te ensinou naquele tempo de leitura. Diga: Senhor, muito obrigado por esta palavra, por este discernimento. A gratidão sela o aprendizado no coração. Segundo, peça ajuda para colocar em prática o que você aprendeu. A oração final transforma a intenção em compromisso. Espírito Santo, me capacite a viver essa verdade hoje, no meu trabalho, na minha família, nas minhas decisões. A leitura só se completa quando ela sai da página e entra na sua vida. Essas são as 9 dicas. Um mapa completo para destravar sua leitura bíblica. O desafio está lançado. Escolha uma dessas dicas. Apenas uma e se comprometa a aplicá-la amanhã. Se este guia prático te ajudou a acender uma luz, faça o seguinte: se inscreva no canal para continuarmos essa jornada de crescimento juntos. E comente aqui embaixo qual das 9 dicas você vai começar a usar amanhã. Sua decisão pode inspirar outra pessoa a começar também.